Olá, meus amigos, bem-vindo ao canal. E hoje, no nosso primeiro episódio, nós falaremos sobre o direito e o Estado burguês. Como é que o direito atua dentro desse Estado burguês? Roda a vinheta. Olá, meus amigos. Eu já queria, de antemão, agradecer a todos que estão aqui assistindo a esse canal e pedir a vocês que se inscrevam no canal, curtam nossos vídeos, assina lá a notificação e repasse esse vídeo para todos aqueles que você conhece e aqueles que têm vontade de conhecer um pouco mais sobre a temática que nós estamos trazendo. Hoje nós vamos ficar presos ao conceito do que seria o direito dentro do Estado burguês, tá? Nós sabemos que o conceito de Estado ele vem desde a filosofia aristotélica, passando até para aquilo que Max Weber define como Estado. Mas nessa aula, nesse vídeo, nós vamos ficar presos ao conceito marxista de Estado, para que você entenda que boa parte daqueles direitos que são cobrados por aqueles que detêm o poder, que é a classe dominante, a burguesia, porque esses direitos, na sua grande maioria, são consolidados para esse grupo e não são consolidados para nós, simples mortais, os proletários. Então nós vamos, a partir dessa ideia, defender ou trazer para vocês o conceito marxista de Estado e de direito, para que a gente possa aqui fazer um debate acerca do que seria o Estado e o direito no conceito marxista. Para essa consolidação e perpetuação de sua dominação, a classe dominante se utiliza de instrumentos que ora são a força, nesse caso a representação é o Estado, e ora é a ideologia. O Estado existe, na verdade, para garantir os interesses da classe dominante em detrimento daqueles que são dominados, nesse caso, a classe operária. Então, o Estado é um instrumento que foi criado para legitimar essa forma e essa dominação da classe burguesa que já vem de uma natureza hegemônica e que quer continuar impondo essa hegemonia para a população. Então, para isso, ela precisa do Estado, que seria o grande representante dos interesses dessa classe. Então, essa classe se utiliza do Estado como uma forma de perpetuação do poder, tentando manter o seu status quo de dominância frente aos subalternos. Nesse caso, questionar essa forma de atuação do Estado para Marx é muito importante. Por quê? Porque na história da humanidade nós sempre vivemos uma dicotomia, como diz Marx lá no Manifesto do Partido Comunista. Então você tem a dicotomia que era entre senhores e escravos, entre patrícios e plebeus, e hoje nós temos a dicotomia que existe entre a classe operária e os burgueses, que são detentores dos meios de produção. Então essa dicotomia que Marx traz e que ele chama de luta de classes, é importante que a classe que se sente oprimida, ela comece a se manifestar de forma a tentar quebrar essa hegemonia da classe dominante, que é representada pelo Estado. Só que quebrar essa forma de atuação do Estado nunca é fácil nem tão simples. Porque o Estado representa essa classe hegemônica. E essa classe hegemônica, segundo Marx, se utiliza de algo chamado de ideologia. E o que seria essa ideologia? A ideologia seria, na verdade, uma imposição a certas ideias, certas questões culturais que a classe hegemônica joga para o proletariado, para a população como um todo, de forma que a população os trabalhadores começam a aceitar essas ideias como verdade, quando na verdade essas ideias já vêm pré-fabricadas, sendo na verdade pensadas pela classe dominante. Então, essa forma como o Estado atua se torna muito difícil de combater, e para combater é preciso que a classe operária se junte de forma a questionar essa atuação do Estado, já que o Estado, como dissemos antes, ele é um representante da classe dominante. Então Marx bate muito nessa questão e traz com ele alguns outros autores, inclusive, que defendem a ideia de que a história, por exemplo, ela é contada somente a partir das ideias, daquilo que a classe dominante entende como história oficial.
Inclusive, Walter Benjamin faz uma leitura muito interessante acerca dessa história, com essa história oficial contada, que essa história oficial contada, na verdade, é a história que é imposta pela classe dominante. Então, e qual é o papel do direito nesse momento? Marx traz uma leitura bastante crítica sobre o direito. Ele diz, olha, o direito, na verdade, nasce como um instrumento coercitivo para defender os interesses da classe dominante. Vamos trazer aqui alguns exemplos. O caso da reforma trabalhista. A reforma trabalhista ela foi imposta para os trabalhadores, como uma reforma que iria resolver o problema do desemprego, aumentar a produtividade, consequentemente trazer novos mercados de trabalho. E na prática, o que foi que aconteceu? Nós tivemos uma diminuição drástica na quantidade de pessoas que estão trabalhando com carteira assinada, enquanto que a informalidade aumentou exponencialmente. E isso se deu por quê? Porque a burguesia se utilizou de alguns instrumentos para que essa ideia da reforma trabalhista fosse absorvida pela classe trabalhadora como algo positivo, quando, na verdade, a classe trabalhadora só teve uma grande perda, ao longo de toda essa reforma que aconteceu desde 2017. Mas não só isso. Nós podemos trazer alguns outros exemplos que são importantes para o nosso dia a dia. Uma grande referência que pode ser dada sobre essa influência da classe dominante nas leis brasileiras é o que aconteceu na modificação, por exemplo, no Código Penal. Exatamente, o Código Penal. No final ali dos anos 80, começo dos anos 90, o Brasil vivenciou vários casos de crimes envolvendo sequestro. Só que, claro, o sequestro é um crime que é cometido contra pessoas que detêm uma grande condição financeira. Resumindo, os burgueses. Então, o que aconteceu? Os burgueses se articularam junto com deputados, com senadores dentro do Congresso Nacional, de forma que o crime de sequestro ele tivesse uma pena, para que você tenha ideia, maior do que o crime de homicídio, por exemplo. Então, isso mostra categoricamente como a classe burguesa pensa. Quer dizer, você pode matar porque você vai ter uma dosimetria da pena menor, mas se você vai sequestrar, essa dosimetria da pena ela é maior. Então, observe, o sequestro ele é um crime que é cometido tipicamente contra pessoas da alta sociedade, ou seja, pessoas que possuem uma condição financeira acima da média, burgueses, os poucos que nós temos no Brasil. Então, eles se articularam de uma forma que esse crime com uma penalidade maior do que o crime de homicídio. Um outro caso que está acontecendo muito frequentemente no Brasil é essa reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência é outra reforma que ela é, na verdade, uma farsa. Ela é uma reforma que há quem diga que ela vai trazer benefícios, que o Estado vai quebrar, mas na prática não é isso que vai acontecer. Observe que quem vai sofrer somente os efeitos dessa reforma são as pessoas da classe mais pobre, ou seja, aqueles trabalhadores que recebem até 2, 3 salários mínimos. Quando, na verdade, a pequena parcela da sociedade que é formada pela burguesia, essa sociedade não terá nenhum efeito sobre a reforma da Previdência, porque muitos deles nem se utilizam da Previdência, na verdade, para poder se aposentar. Então, observe essa disparidade social. Então, essa reflexão de Marx acerca de como o direito atua para beneficiar a classe dominante é uma leitura que é muito atual para a nossa conjuntura, principalmente para a nossa conjuntura brasileira. E essa ideia trazida por Marx sobre o direito, ela é ainda mais ampliada. Marx dizia que o direito precisa sofrer outros tipos de influência, como a econômica, por exemplo, já que a jurisprudência, as leis, a decisão dos tribunais superiores, elas são todas voltadas para atender os anseios da classe dominante. Inclusive, essa perspectiva de Marx, ela vai em oposição àquilo que um grande filósofo aí do direito, chamado Hans Kelsen, escreve. Kelsen dizia que o direito, na verdade, ele tinha que ser positivo, ele teria que pensar e agir somente de acordo com o que está escrito na lei. Então, a lei fria, como nós dizemos. E é claro que essas leis elas não podem ser pensadas dessa forma. Porque a lei, na verdade, ela surge de acordo com fenômenos sociais.
Então eu não posso simplesmente aplicar a lei sem levar em consideração premissas como questões sociológicas, questões filosóficas, questões econômicas, questões que envolvem trabalhadores. Então a lei ela deveria vir também a atender aquela classe que seria, nesse caso, a classe proletária, né? A classe de pessoas normais como eu e você que está aí. Então Marx também faz uma leitura muito interessante acerca dessas questões trazidas pelo direito e, obviamente, Marx bate na tecla dizendo que o direito é aquilo que se prega contra a luta de classe, né? Então, meus amigos, ficamos por aqui. Espero vocês no próximo vídeo.